Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um Café e Bíblia, mais um domingo. Bem-vindos à nossa base, de Porto Alegre, nossa casa, né? Estamos mais uma vez em Porto Alegre, adaptando aqui o nosso espaço. E vamos a mais um... Fora do estúdio, né? Fora do estúdio original, daí nós temos que fazer uma adaptação aqui. Então, mais um videocast, mais um Café e Bíblia. Vamos continuar aí nossa série de João. Hoje vamos para o capítulo 13 e já vimos que não vamos conseguir passar muito aqui da primeira parte do capítulo 13 aqui. Nós estávamos em off analisando e conversando e vendo que não vai dar para passar muito da primeira parte do capítulo 13. Tem muita coisa para a gente explanar aqui. E estava tão bom. E eu sei que vai ser bom aqui para a gente compartilhar com vocês também. E a gente pede aí para vocês compartilhar com a gente, ser participante, colocar nos comentários. Não esqueça também de depois compartilhar a live, seja no Instagram, seja lá no YouTube. Se inscreva, né? O que a gente está fazendo hoje, a live pela onde? Pelo Instagram, né? Como nós não ia fazer pelo YouTube? A gente não conseguiu alcançar ainda os 50 inscritos, então ainda estamos pedindo ajuda para compartilhar. Entra lá no nosso canal no YouTube. Precisamos de um influenciador ou influenciadora para nos ajudar. Para nos ajudar, né? Eu estou fraca de influenciadora, então precisamos de um forte aí. Ou se cada um de vocês aí compartilhar, já também nos ajuda. Mas, enfim, pode compartilhar também do Instagram. O importante que a gente realmente quer, o intuito é que a palavra seja compartilhada, a mensagem seja compartilhada e vocês participem também, né? Sempre foi um intuito a gente... Muitas pessoas perguntavam, né? Como a gente fazia os nossos devocionais. E realmente o Café Bíblia tem sido bem o que eu e a Ana fazemos os nossos devocionais, né? Realmente lendo a palavra, buscando conhecimento através do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que toda letra é morta, mas o que traz vida realmente é o Espírito Santo. Então, sempre quando a gente vai fazer o nosso devocional, nós buscamos o entendimento através do Espírito Santo, lendo a palavra, e ele que vai trazendo entendimento. Então, é isso que a gente sempre... o Café e Bíblia, esse é o intuito. E também, né, trazer para o nosso cotidiano, falar um pouco das nossas experiências de vida como cristãos, como pastores, e trazer... E nós realmente temos nos impressionados cada vez mais com a palavra de Deus, com a Bíblia, como a Bíblia, mesmo tendo sido escrita há tantos anos, ela se torna tão atual e tão contemporânea para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, a gente tenta, o Café e Bíblia sempre vai ser o objetivo, né, de a gente trazer a palavra de Deus, né, buscar entendimento através do Espírito Santo e a gente trazer para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, para a gente ver que nós somos amados, né, filhos de Deus, e para ver como a palavra de Deus ela é imutável, né? Há tantos anos atrás, homens e mulheres do passado viveram o que eu e você vivemos hoje e eles nos deixaram o relatório de como a gente pode vencer, como a gente pode desfrutar o melhor de Deus aqui nessa terra. E dando um spoiler, um dos versículos hoje, aqui Jesus ainda diz: falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Então nada mais é do que isso, né? Realmente explanar daquilo, né, que na nossa vida, o que a gente conhece, a gente fala, e a gente testemunha aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente vê e aquilo que muitas vezes a gente vive. Então é isso. A gente, quando começa a conversar e a ler aquilo que a gente quer falar com vocês, compartilhar com vocês, a gente vai viajando pela palavra, né? E a gente começa a compartilhar das nossas coisas, das nossas vivências, e quando vê a gente já está viajando para várias histórias e várias coisas em comum com a palavra de Deus, e a gente tem que realmente compactar para aquele tempo, né, em 30 minutos. Mas vamos lá então, tá? Sim, hoje a gente vai para o livro de João, capítulo 13, né? E a gente acho que vai ficar só na história de Nicodemos. Capítulo 13 tem uma curiosidade bem interessante, né? Tu quer falar ou eu falo? Deixa eu falar. Eu não sei qual das interessantes. Tem o capítulo 13, versículo João 13,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, mais conhecido, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas, às vezes, passa despercebido, esse é o versículo mais conhecido no mundo, né?
há estudos que o versículo que você pergunta para um cristão, a primeira coisa que ele vai lembrar, se não na totalidade, o João 3,16, o amor de Deus pelo mundo através de Jesus. E às vezes a gente passa despercebido e a gente não lembra, ou às vezes a gente lê o versículo e até não sabe, né? Que isso foi Jesus falando para Nicodemos. Num diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus fala sobre, trazendo uma revelação para Nicodemos sobre o que é o amor de Deus e de que forma o amor de Deus foi revelado e expressado a nós, né? Hoje, principalmente nós gentios. Deus amando o mundo de uma maneira tão grande que enviou Jesus para morrer numa cruz, para que a gente pudesse ter vida, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse ser regenerado e justificados por Cristo. E hoje está aqui, né? Vivemos hoje podemos escolher, vivemos como filhos e filhas de Deus e sermos amados por Ele. Quem era Nicodemos? Boa pergunta, Ana Paula da Silva Aleknavik. Quem era Nicodemos? Nicodemos aqui começa, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Esse é o primeiro versículo, né? E eu questionei, né? O que era fariseus, né? A gente ouve muito fariseu. E eu questionei. Palavrinha da moda, né? Agora quer falar mal de um irmão, ele chama de fariseu. Quem realmente era fariseus, eu perguntei, né? Pro pastor aqui. Fariseus eram os mestres da lei, que nem a gente ouve muito, né? Mestres da lei, que eram que realmente constituíam as sinagogas e seguiam a Torá, né? E direcionavam, né? Que faziam realmente as leis. Faziam com que a lei fosse seguida. A lei da religião hebraica fosse realmente cumprida, né? Fosse colocada na régua, né, para as pessoas. Vamos dizer que eles eram os doutrinários, né? De doutrinas severas, né? No nosso tempo, hoje ainda a gente tem, né? Algumas que realmente... igrejas que são bem doutrinárias. Acho que talvez estando em igrejas, né? Mas vamos levar para o lado mais pela pastores, líderes, né? Líderes, né? Mais doutrinários, de regras mais severas que não aceitam, né? Ou distinguem, né? Pessoas e ideologias e tudo mais. Então esses eram realmente os fariseus e Nicodemos era desse meio. Então esse era Nicodemos, né? E ele veio a Jesus numa noite, no 2 ali, atrás de Jesus para sondar Jesus. Eu coloquei assim, que ele veio realmente para sondar Jesus. E continuando ali, ele pergunta, né? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E a resposta que Jesus declarou foi essa: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sobre Nicodemos um pouquinho, ele era um político, né? A história vai dizer, a Bíblia não traz muito, mas a gente se aprofundar um pouco na história, a gente vai ver que uns dizem que ele era um senador, um juiz, mas era alguém realmente que agia nessa área e sobre os fariseus, Jesus mais na frente vai dizer que a respeito dos fariseus eram pessoas que impunham uma ordem, impunham uma doutrina que nem eles eram capazes de viver, né? Então botavam uma regra, levantavam a régua da doutrina, algo que eles realmente não viviam. Então, por isso, ainda hoje a gente fala, quer falar mal de um irmão, é só chamar ele de fariseu e pegar, só para a gente ver quem era Nicodemos. Ano atrás aqui, né, João vai escrever que Nicodemos chega à noite, né, pede um encontro às escondidas com Jesus, né? E nisso a gente estava até debatendo um pouco sobre isso, conversando, quando estava estudando esse capítulo. Às vezes a gente pode entender muitas coisas a respeito disso. Por que Nicodemos, né? Ele procurou à noite, né, num lugar mais reservado para falar. Às vezes as pessoas podem dizer que ele é meio envergonhado. Não, mas a gente tem tantas coisas que a gente pode realmente viajar, como a Ana falou, né? Ficar viajando na palavra. Ele era um cara de influência, ele era um cara que conhecia muitas pessoas, ele era um cara que editava a ordem, né? Ele era o cara que realmente era direcionado para colocar ordem quando se falava sobre doutrina, sobre religião, sobre a doutrina hebraica daquele momento. Então ele pede alguns textos, né, não bíblicos, mas textos e opiniões de pessoas mais antigas, né,
teólogos mais antigos que, talvez por medo, né, chamam até um teólogo mais antigo que chama Nicodemos de um covarde, né, porque não se apresentou durante... São opiniões, a Bíblia não relata, mas a gente pode trazer isso, né? Então ele foi à noite para conversar com Jesus, onde ninguém via, ninguém viu, não sabia realmente que ele estava ali naquele momento. Versículo 2, quando Ana vai falar sobre Jesus foi o 3, né? Sim. Que Jesus vai trazer, poxa, você tem que nascer de novo. A gente estava conversando muito sobre isso, né? O nascer da carne e do Espírito. Todo o texto aqui, no início do capítulo 3 de João, Jesus vai relatar o início da conversa com Nicodemos, é muito baseada sobre isso, né? Sobre esse novo nascimento, sobre essa mudança ideológica, né? Aqui quem está conversando é um diálogo normal, como a gente está conversando aqui. Claro que as pessoas estão do outro lado, né? Em outra cidade, em outro país, outro estado, mas ali Jesus era uma conversa, um diálogo normal, como eu e Ana estamos aqui. Estava uma conversa entre um fariseu, um judeu, né, que seguia realmente a doutrina, que seguia as regras da doutrina da religião naquele tempo, e Jesus, o Filho de Deus. Aqui a gente pode entender que quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, há uma curiosidade, né, entre Nicodemos a respeito de Jesus, porque mais à frente ele vai falar, né, que ele foi atraído pelos milagres, né, ele conversa com Jesus. Poxa, eu vi que você começou a fazer milagres, eu vi que você trouxe uma palavra e as pessoas estão falando que você é realmente o Messias, aquele que havia de vir. No capítulo anterior, João vai dizer que João Batista já havia perguntado isso para Jesus, né? Mandou os discípulos, mesmo João Batista tendo batizado Jesus, vendo o Espírito Santo descer sobre a vida dele, né? Uma forma simbólica de pomba. E daí ele envia os discípulos para, poxa, tu és o Cristo realmente, ou nós devemos esperar outro? Então isso do próprio João Batista que veio anunciar. Então Jesus ainda não havia se declarado, as pessoas estavam vendo os milagres, mas ainda havia uma dúvida que ainda acontece hoje, né? Hoje a gente já sabe da história. Jesus veio, nasceu aqui nessa terra, caminhou durante praticamente 33 anos, mais ou menos, nessa terra, como homem natural, morreu numa cruz, ressuscitou, e ainda hoje, às vezes a gente, mesmo sendo cristão, às vezes a gente tem essa dúvida: poxa, Jesus vai realmente ter poder para operar um milagre, para transformar a minha vida, para me levar para o céu? E eu ainda, muitas vezes, né, eu escutei isso de cristãos, né? Poxa, será que existe o céu que ninguém desceu de lá para... Quem nunca ouviu essa coisa? E eu fico triste quando eu escuto, principalmente um cristão falando isso. Será que a gente vale a pena? Será que existe céu? Ninguém desceu de lá para dizer se é bom ou ruim? Eu fico muito triste com isso, porque essa precisa ser a maior verdade da nossa vida, né? Saber que Jesus, o Filho de Deus, o Criador, desce nessa terra, transforma tudo e nos dá o privilégio de não só vivemos nessa terra, né? Não só de alcançarmos objetivos e bênçãos e conquistas aqui terrenas, mas de vivermos a eternidade, né? De termos a nossa alma salva para o resto da vida, eternamente vivemos com Cristo. Então é isso que Jesus inicia falando para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo, né? Nicodemos aí questiona, né? Mas como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus, né, dá a resposta, né? E Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nascer da carne é carne, e o que nascer do Espírito é Espírito, né? E aí o que seria esse nascer de novo, né? Sim, na verdade, às vezes a gente lê o texto, né? Dependendo como está o nosso desejo de nos aprofundar na palavra. A palavra de Deus, ela se torna uma realidade interessante da maneira como a gente mergulha nela. Tem dias que a gente só lê porque parece que é uma obrigação, mas tem dias que a gente lê. Quantas vezes eu já li esse capítulo e às vezes passa, poxa, Jesus está dizendo que tem que nascer, e a pergunta de Nicodemos, ela até pode parecer, né, normal ou ingênua, né, dizer, poxa, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? A verdade, a gente até conversou e botou ali, a gente pode voltar 100 vezes, né? A gente botou ali, quando estava conversando, fez umas continhas por cima, assim, se a gente nascesse 100 vezes do ventre, voltasse para o ventre, mas fosse possível, né?
entrasse no ventre da mãe e nascer de novo 100 vezes, 1000 vezes, não mudaria nada. Porque não é desse nascimento que Jesus está falando. Quando você é nascido da carne, você é carne. A Bíblia vai dizer que em pecado, nós somos gerados em pecado. Deus diz, eu olho para a terra e não vejo sequer um justo. Então Jesus vem para nos justificar. Então Deus não está mais olhando para nós por aquilo que eu sou. Poxa, eu sou Alessandro, eu tenho um sobrenome, eu sou uma pessoa, eu sou um pastor, eu sei a minha família, eu tenho um filho, eu vou ser avô daqui a pouco, eu sou casado com a Ana Paula. Nada disso. Deus não olha para mim por causa disso. Porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu oro, porque eu jejuo. Deus não está mais olhando para mim através desse olhar natural humano, né? Porque se Ele olhar para mim desse olhar natural, Ele vai ver que em mim não há nada que agrade a Deus, não há nada que possa atrair a atenção dele para nós, né? Por isso que Deus diz, o Velho Testamento vai dizer que Deus olha, um diálogo de Deus olha para a terra e não vê sequer um justo. Então Jesus veio para transformar, justificar isso. E quando Jesus está dizendo, Nicodemos, para você viver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. E daí Nicodemos diz, mas eu posso, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Daí Jesus começa, né? Quem nasce da carne é carne, do espírito é espírito. Então aqui a gente ficou nesse versículo nós ficamos um tempo grande debatendo sobre esse versículo. O nascer de novo, eu até anotei, né, algumas coisas que enquanto a gente estava conversando que vinha na mente, né, nascer de uma nova natureza, novos princípios, uma nova vida, novos pensamentos, realmente é tudo novo, né? Uma nova estrutura, uma nova, como é que se diz? É como se fosse desmontar, como tu estava falando naquela hora, né? Como se a gente fosse se desmanchar se desmontar todo, fazer uma nova base, uma nova estrutura e recomeçar novamente, né? A gente até estava comentando e na hora a gente lembrou, né, a história de Jeremias, que Jeremias tem a visão de um oleiro. Jeremias 18. Né? Que o oleiro recebe um vaso que está rachado, né, está com um problema, e ele desce para o lugar onde, como é que chama? O ateliê dele. E a Bíblia diz que ele não conserta o vaso. Né? Ele amassa o vaso e torna aquele vaso barro novamente. E a gente estava até conversando sobre isso. A essência daquele vaso continuava o mesmo. Né? Porque o barro, a matéria-prima era a mesma. O formato, a aparência, o molde que foi mudado. Então, quando o olheiro amassa aquele barro e refaz um vaso novo, pode até que o modelo fosse parecido, a Bíblia não diz, mas poderia ser um vaso parecido com aquele que foi desmanchado, mas não seria mais o mesmo. Porque o modelo, as mãos do olheiro, elas fazem peças únicas. É isso que Jesus está trazendo para Nicodemos, que quando nós nascemos de novo, a gente pode até ser parecido com o que nós éramos antes. Mas só que o molde que o nascer de novo vai trazer em nós, a essência vai ser a mesma, o caráter precisa ser o mesmo, a pessoa vai ser a mesma, né? A família vai ser a mesma, essa essência não vai mudar. O que vai mudar é, a partir de agora, o modelo que Deus está gerando em nós e que Deus está nos moldando. O oleiro é Deus moldando a minha vida, moldando a tua vida, para que agora a gente tenha a essência da nossa vida, mas a gente tenha o modelo do céu, o modelo das mãos do oleiro. Né? O caráter, na verdade, passa a ser de Cristo. O caráter muda, porque agora eu não sou mais um vaso quebrado, né? Eu não sou mais um doutrinador, eu não sou mais agora alguém que é dono da verdade, eu não sou agora mais alguém que é um juiz para que as pessoas sejam corrigidas por aquilo que eu acredito. Não, agora depois Jesus vai continuar, não sei se a gente está no script, vamos atropelar um pouquinho, Jesus vai falar sobre o vento, né? Ele vai falar sobre o vento, mas antes um pouquinho, na verdade a gente pulou, mas dá para colocar aqui e voltar até um pouquinho, porque antes, quando Jesus fala no 3 ali, que Jesus declarou quando ele questiona, que eu acho que aqui é onde a gente até diz que quebrou um pouquinho Nicodemos com essa resposta, que Jesus fala para ele quando ele perguntou, né, que se era ele, né, porque precisava, para realizar os sinais milagrosos, precisava, né, que Deus estivesse com ele. Jesus respondeu, né, que ninguém podia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Eu acredito que aqui já quebrou Nicodemos com essa resposta. Sim. Porque aqui
já Nicodemos, acho que já deve ter percebido que a mudança que talvez ele esperasse não era que chegaria alguém, ou um Salvador, como eles esperassem, que ia estabelecer um rei, que esperam até hoje, que chegaria um rei, um Salvador, um Messias, que estabeleceria um reino no qual eles, mestres da lei, os príncipes, os guardiãs, os guardiãs da sinagoga, das doutrinas, estariam inclusos e participariam, e ok, nós estamos, né? Sim. Não. Acho que com essa resposta aqui, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e com essa resposta aqui, né, que digo que na verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito, submete-se que eu preciso ter uma ação, uma mudança, que eu até anotei aqui, que é mudar a si mesmo. Então, essa ação depende de mim, né? Então, não é que vai virar um Salvador e, né? Não, essa mudança depende de mim. Então, por isso que eu digo que acredito que com essa resposta aqui do 3, acho que Nicodemos já se tocou que, opa, essa mudança depende de mim. Então, de todos nós, né? Não só de... Mas quando Jesus dá essa resposta, já é um convite que ele é o rei, que ele é o nosso Salvador, mas que essa mudança depende de mim, depende de você, depende de nós. É particular. Não é um CNPJ, é um CPF, né? Exatamente. Aqui tem... Por isso que a palavra de Deus é tão linda, né? Quando Jesus dá essa resposta, e acho que a gente não vai conseguir falar tudo sobre o problema. Quando Jesus dá essa resposta, você tem que nascer de novo. Jesus não está falando para alguma pessoa, um simples, né? Um plebeu ou alguém. Exatamente. Não. Jesus está falando para um dos líderes de grande influência naquele momento, na religião, na doutrina, para um fariseu que conhecia todas as que era extremo na sabedoria daquilo que ele tinha. E os judeus, eles estavam esperando um rei que nascesse no palácio, que viesse libertar, fazer a libertação deles, porque eles estavam dominados por Roma, né? Eles tinham uma certa liberdade, né? Mas eles eram dominados por Roma. Então, eles esperavam alguém que viesse com o espírito de Davi, de guerreiro, de matador, de cara que destruía gigantes, né? Que matasse os inimigos, alguém que nascesse num trono e que usasse a doutrina que esses fariseus, que esses líderes, né? Que esses religiosos estavam mantendo viva e acesa, que usasse essa doutrina para que o povo fosse doutrinado, como era no passado. Né? E o entendimento, como a Ana trouxe ali, de que eles, poxa, se vem esse rei, esse Messias, a gente está de boa, porque agora ele entra no palácio e automaticamente a gente vai entrar nele com tudo junto, porque Deus disse para Abraão, eu vou colocar vocês em lugares altos, né? Vocês vão entrar em palácios. Nós trazemos essa promessa sempre na nossa vida, e eles já conheciam essa promessa. Bom, vem o Messias, vem o nosso líder, vem alguém da descendência de Davi que vai matar gigantes, vai tirar Roma daqui, né? Então Israel vai ser livre, nós vamos ter um rei guerreiro, sanguinário, que vai nos trazer liberdade, e automaticamente a gente que viveu todo esse tempo guardando a religião, guardando a lei, sendo doutrinadores, né, mantendo as pessoas na linha, a gente vai junto para o palácio. Daí Jesus disse, não, cara, você tem que nascer de novo. Então, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito, agora vai ter uma mudança. Daí Jesus vai dizer, o vento sopra, tu não sabe de onde vem. O vento, ele começa onde você não sabe e você não tem esse domínio. Os ventos são direcionados pelo Criador. Então, eu até nós estávamos conversando, quando Jesus fala isso para Nicodemos, trazendo para o nosso cotidiano, né? É como alguém que iniciou numa empresa, né? A gente tem muitas pessoas, né? Ana era de uma empresa. Então, você começa lá embaixo, né? Você começa mandando recado e você vai galgando o potencial e você vai subindo na empresa, até você chegar ao cargo máximo. Você é um líder geral, um gerente geral. E daqui a pouco essa empresa ela tem uma mudança, vem o dono e diz, vamos começar do zero. Toda a experiência que vocês têm, nós vamos esquecer tudo isso, todas as regras, todas as doutrinas da empresa, todo o crescimento profissional que cada indivíduo teve, nós vamos esquecer isso e nós vamos começar, todo mundo começa do zero. Então, esse é o sentimento de eu nascer de novo.
E às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja no domingo, eu dou dízimo, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa. Mas você vai conseguir uma recompensa aqui como sendo uma pessoa boa. Jesus está falando de uma recompensa que não é só dessa carne natural. E daí às vezes a gente ouve, né? Poxa, mas por que as crianças nas África estão morrendo de fome? Por que tem sequestro? Por que as pessoas morrem? Por que tem enfermidade? Por que cristãos têm enfermidade, passam necessidade, passam perrengues nessa vida, se são filhos de Deus? A minha recompensa, e esses tempos atrás eu escutei alguém dizendo que muitas vezes o cristão se esconde atrás dessa recompensa vindoura para não viver para não expressar aquilo que está vivendo aqui. É uma mentira do diabo das mais grandes, mais mentirosas, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, morre numa cruz. Ele passa uma noite inteira de quinta para sexta apanhando, sendo escarnecido, né? As pessoas xingando ele, dizendo, levanta daí se tu é o Filho de Deus. Lá naquela cruz, um dos presos diz, se tu não é o Filho de Deus, você não está falando que você salva, que você cura, que você levanta, sai dessa cruz e nos salva. Então, essa é uma das grandes mentiras do diabo, que a nossa recompensa aqui, claro, a gente vai viver coisas plenas aqui, é uma promessa de Deus aqui, mas a minha maior recompensa não é viver aqui. Porque a minha recompensa, nascido da carne, é ter um lugar para dormir, é viajar, é ter um carro, é ter riquezas, que é o natural humano. Mas Jesus está dizendo, isso tudo para mim não vale nada. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Cara, isso tudo que você está vivendo, toda a sabedoria que tu tens, para mim não vale nada, porque não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus agora, ele é individual. A escolha é minha. O reino de Deus não é um CPF, não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma religião, não é uma doutrina, não. O reino de Deus é eu e você. Claro que a gente precisa de tudo isso, a gente precisa congregar, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa evangelizar, a gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa investir no reino de Deus, a gente precisa ser bom nessa terra. Mas isso não é o nosso... Isso só nós alcançamos quando a gente entende o que Jesus está dizendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Porque quando eu nasço do Espírito, eu sou como aquele gerente geral de uma empresa multinacional, que agora é colocado lá embaixo. E Jesus, lá na quinta-feira de noite, antes de ele ser levado para a cruz, né, da crucificação, ele dá o maior exemplo. O Criador, o cara que estava com Deus na hora da criação, ele coloca uma toalhinha no ombro, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, se tornando como um escravo, o mais baixo dos escravos, porque você chegava numa casa de alguém de influência, de grana, ele tinha um escravo só para lavar os pés das pessoas que entravam. Então, Jesus se nivela nesse corpo natural como um escravo, né? Como uma pessoa de menor influência, mas só que no reino dos céus ele está sentado à direita do Pai. Então, quando nós nascemos da água e do Espírito e nós mudamos o nosso foco, não que a gente não queira mais viver o sobrenatural de Deus aqui, não queira ser abundante, não. Isso a gente precisa buscar sempre para essa vida. Às vezes não vai ser possível, às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas o nosso maior foco, a nossa maior alegria é saber que esse corpo é natural. O meu coração para de bater, esse corpo vai apodrecer, vai ser comido pelos bichos e eu vou virar pó. Mas o que tem lá dentro, que é o Espírito de Deus, que gera a consciência na minha alma, é a minha alma que vai viver eternamente. Ou vai para o céu eternamente, ou vai viver no inferno para sempre. Essa é a realidade do cristianismo. Não é o quanto eu sou bom, o quanto eu sigo uma doutrina, o quanto eu ajudo pessoas, o quanto eu vou na igreja, não, é o quanto eu decido, né, ser justificado por Jesus. Jesus vai dizer uma parábola interessante, até às vezes eu e Ana nós usamos muito isso, né, que às vezes eu peço para ela fazer alguma coisa, ela diz que vai fazer e não faz, né? E daí o servo inútil, né? É o que está ali do teu lado, vou fazer. E o servo, e aquele que diz, olha, eu não vou fazer. Mas depois ele se arrepende, vai lá e faz. Quem é o que fez a vontade do Pai, né? Não aquele que está sempre certinho, dizendo eu sou bom, não aquele que às vezes dá uma pedalada e erra, às vezes cai, às vezes peca, às vezes faz uma coisa que o mundo não gosta, que a família não gosta, que erra, mas depois se arrepende porque ele reconhece e ele diz, poxa, eu quero ser nascido no Espírito.
E esse nascer do Espírito é todos os dias. A salvação é todos os dias. A vida com Jesus é todos os dias, é uma caminhada. É isso que esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Né? Talvez o nascer de novo realmente, para nós, muitas vezes é uma decisão diária. É uma decisão diária. Né? Aqui, quando a gente iniciou, quando ele veio sondar, realmente ele veio perguntar, né, pode realizar sinais milagrosos, né, como a Alessandra estava falando agora. Ele veio realmente por algo que poderia ser benéfico, né? Pelo menos na minha tradução, veio exatamente por isso, por sinais milagrosos. Então, algo que poderia ser benéfico para a vida dele. Sim. Só que Jesus, nas nossas vidas, não é só por algo benéfico, como a Alessandra trouxe todo agora esse contexto. Jesus é muito mais que isso, né? Jesus realmente ele veio para transformar as nossas vidas e tem sim benefícios de vida abundante aqui, sim. Mas o benefício realmente de Jesus para nós não é aqui, como fala aqui, encerrando, né? Como fala aqui depois que no versículo mais para frente, que ele fala que eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio, né, do céu. E para todo aquele que nele crê tem a vida eterna, né? Jesus falando, né, de que é necessário que todo mundo seja levantado para que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E aí vem o versículo, né? Porque ele amou o mundo, que deu seu filho divino para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então ele não quer dizer aqui que as pessoas não vão ter dificuldades, não vão ter nenhuma dificuldade aqui, doenças, problemas ou coisas, mas se crerem terão a vida eterna, e essa é a nossa recompensa, e esse é o nosso maior benefício, né? Não sinais milagrosos, como Nicodemos veio perguntando para ele, né? E porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Talvez essa resposta aqui a Nicodemos, né? Porque essa conversa é com Nicodemos, veio já meio que ironicamente, por quê? Porque como eles eram os mestres da lei, os mestres, né, de regras e de doutrinas tão severas, os influenciadores de doutrinas tão severas, essa seria uma frase, né, que o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Então... O Ivan e o Cris já estão fazendo sinal que já está passando tempo. Né? Já está passando tempo, mas acho que hoje vale a pena para a gente poder encerrar tudo isso, né? Que realmente, acho que quando Nicodemos veio sondar Jesus, ele veio por algo que ele queria que fosse um benefício. Ele veio atrás de algo como todos pré-definido, né? Pô, eu vou lá, se ele é o Messias, né? Aquele que estão falando que as Escrituras estão dizendo que vai vir para libertar Israel, eu vou já me pré-candidatar para estar do lado dele. E daí Jesus chega e quebra, desmonta o cara, né? Dizendo, ó, tudo que tu sabe até hoje pode jogar no lixo, porque eu agora vim para um CPF. Eu não vim mais para um CNPJ, para uma instituição, para uma religião. Eu vim para um CPF, para a pessoa individual. Por isso que a gente precisa entender muito isso na nossa mente. A salvação é individual. Eu posso viver com Ana e se eu viver junto, e se eu der uma rateada boa, eu posso perder minha salvação. Não? Porque a salvação é algo para a minha vida, e esse nascer de novo é a gente entender que todos os dias eu preciso clamar pela misericórdia de Jesus, e todos os dias eu preciso estar dependente daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso que Jesus vai dizer, o vento sopra, a gente não sabe para onde vai, de onde vem, onde nasceu, onde vai se encerrar, a gente não sabe. Pode tentar fazer uma previsão, mas a gente não sabe daquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que o que Deus tem é bom, perfeito e agradável para quem vive segundo a vontade daquilo que Jesus veio trazer para a nossa vida, de nos justificar. E a questão desse versículo eu quero deixar aqui bem, porque eu grifei, porque às vezes a gente passa desapercebido, né, que o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito, e eu questionei o Alessandro, né, essa questão, assim acontece com todos nascidos do Espírito. Por que esse versículo, né? E eu quis trazer e grifei aqui, porque é a vontade sujeita a ele, né? Absoluta de criação, a submissão dele, né? Porque o vento e todas as coisas, depois a gente foi lá para Salmos, acho que 118, né? 48. 48. E o salmista vai trazer
toda a criação bendiz e glorifica Deus. Glorifica Ele, então tudo está sujeito à vontade dele, né? E assim são aqueles que são nascidos do Espírito, nascidos dele, nascidos de novo. Então está sujeita à vontade dele. E a realidade é que, não só às vezes a gente fala, poxa, está nascendo uma geração que não gosta de ser mandada, de viver, né? Mas isso sempre foi assim, né? Não é agora essa geração. Né, de ser mandado, ser sujeito ou submissa, né? Nós, como seres humanos, nós nunca queremos... poxa, mas se Deus é amor, por que eu preciso me submeter? Hoje a gente vê muito isso, essa rebeldia, nós já tivemos quando éramos adolescentes, jovens, essa rebeldia, eu sei o que é melhor. Isso não acontece só agora. O povo de Israel, Deus diz, olha, eu quero ser o rei sobre a vida de vocês, e para que ninguém domine sobre vocês, ninguém manda. O que os caras fizeram? Chamaram Josué, chamaram lá o pessoal, a gente não quer ter juízes, a gente quer ter alguém que nos mande, né? Que coloque uma lei, que coloque um cabresto. E daí foi quando Deus nos chama Samuel e disse, então unge Saúl. Essa é a verdade, né? A gente, às vezes, quer ter uma liberdade, né? Eu não quero me submeter à vontade de Deus, eu sei o que é melhor para mim, e às vezes a gente quer viver numa doutrina, porque a doutrina é fácil. A viver a liberdade é difícil. Na liberdade eu tenho que querer Jesus, eu tenho que querer ser direcionado pelo Senhor, eu tenho que querer o Espírito Santo, eu tenho que ser moldado todos os dias. Uma doutrina vai me dizer, ó, tu vai na igreja domingo, tu dá teu dízimo, tu pode fazer o que quiser, tu pode trair, tu pode brigar no trânsito, pode fazer o que tu quiser, mas se tu chegar domingo lá, tu tiver a tua carteirinha certinha na religião, tá beleza. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz, isso é importante para a nossa vida natural. Para a minha vida espiritual, eu preciso mudar isso todos os dias. Esse é o convite. Se passamos, né? Era isso. Gente, vamos orar então? Que Deus possa trazer uma luz, né? Uma revelação para a tua vida, quando você está ao vivo, se está vendo depois. Eu sei que o Espírito Santo vai trazer muito mais entendimento, muito mais coisas que a gente podia trazer, mas o Espírito Santo revela muito mais do que a gente está falando aqui. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse domingo, mais um Café e Bíblia. Que essa palavra seja uma luz, uma direção para a vida de pessoas, para que haja um novo nascer todos os dias, que possamos compreender que a nossa maior vitória é termos a nossa alma salva e vivermos eternamente contigo, Senhor. Abençoa a vida de cada um, a família de cada um. Nós te agradecemos, nos dá uma semana de vitória, de bênção, de conquistas e da tua presença. Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, compartilhe, comente e que Deus abençoe aí seu domingo, seu início de semana e até próximo domingo. Domingo que vem nós nos encontramos aqui, ou se a gente conseguir 50 inscritos, pelo lá. Ou em Porto Alegre, ou em Gaivotas. Deus do céu.